Muitas vezes ouvimos e lemos as pessoas dizendo que o Brasil está vivendo um momento de extrema polarização, com dois lados que digladiam continuamente entre si, a direita e a esquerda. Está certo isso? Quase certo. No Brasil, existe um terceiro lado que não é esquerda e nem direita e que fica em cima do muro dizendo que quer que os dois se matem e que se chama isentosfera, que é onde vivem os isentões. Vamos definir o que é o chamado isentão? O isentão não é alguém realmente isento. Seu lado político é sempre ele mesmo. O isentão, geralmente, um pseudo-intelectual que se coloca como um juiz das ideias do Supremo Tribunal da Filosofia Furada. Nada para ele é bom, nada para ele presta, nada para ele funciona. O grande problema do isentão é que ele também não é capaz de apontar soluções. É contra por ser contra, e a crítica pela crítica o coloca numa cômoda e confortável posição de não tenho nada com isso, se eximindo de qualquer responsabilidade para que depois, se algo der errado, possa usar de toda a sua soberba para dizer: eu não disse, eu estava certo. Se alguma coisa dá certo, finge que não é com ele, para não ter que reconhecer que deu certo. Fica mudo ou procura justificar o acerto como um erro que ainda vai acontecer. Em suma, o isentão é um bundão e da pior espécie. O isentão é alguém inferior aos que se posicionam, pois se acha acima de tudo e de todos, quando na verdade não é nada, justamente por isso. Eu vou ilustrar o que eu disse contando uma pequena história. Um avião caiu no meio da floresta e somente 3 pessoas sobreviveram. Um esquerdista, um direitista e um isentão. Por uma questão de sobrevivência, não restava a eles outra alternativa além de seguirem juntos pelo meio da mata em busca de ajuda. E logo de cara, o esquerdista, com aquela sua mania de poder, se escalou para liderar o pequeno grupo. Não demorou a ficarem perdidos, pois, como de costume, o esquerdista, por não ser capaz de raciocinar, não sabia onde estava, para onde ir, não sabia se orientar e muito menos onde queria chegar. Era dotado de uma tremenda teimosia e de uma arrogância atroz que não o deixava ouvir ninguém. E mesmo estando na maior roubada, não reconhecia os erros e ainda se achava dono de toda a razão. E quanto mais andavam, mais perdidos ficavam. O isentão reclamava o tempo todo. Meus pés estão doendo, eu estou muito cansado. O rumo está errado. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Vendo que a situação piorava e que eles estavam caminhando para um fim trágico, o direitista se rebelou. Tirou o esquerdista do comando e passou a liderar o grupo. Claro que sob protestos do esquerdista, que não concordava com absolutamente nada. Primeiro, o direitista definiu pelo Sol onde estavam os pontos cardeais. Pelos seus cálculos, chegou à conclusão de que o norte era o melhor caminho, e assim seguiu levando o grupo. Pelo menos não estavam mais andando em círculos e o rumo estava definido. E o isentão continuava reclamando. Meus pés estão doendo, eu estou cansado, esse rumo está errado, eu não aguento mais. De repente se depararam com um rio caudaloso e que teriam que atravessá-lo. O esquerdista propôs nadarem até a outra margem do rio. O direitista contestou, afirmando que o rio poderia ter piranhas, a outra margem era muito longe, a correnteza era forte demais e eles não conseguiriam fazer a travessia. Era muito arriscado e certamente um ou mais deles morreriam, se não todos. O isentão também não concordou com atravessar o rio a nado. Disse que estava exausto, que não conseguiria de jeito nenhum. Criticou o esquerdista, criticou o rio, criticou as piranhas, criticou a correnteza, criticou tudo e todos. O direitista, então, propôs
construírem uma balsa feita com troncos secos e cipó. Agora foi a vez do esquerdista discordar. Isso daria muito trabalho? E esquerdista odeia trabalhar. E mais, forçaria o esquerdista a ajudar o direitista, e isso estava fora de cogitação, mesmo que fosse para salvar a todos. E quem remaria? O esquerdista jamais remaria na mesma direção de um direitista. O isentão não concordou. Criticou a ideia, criticou o cipó, criticou ter que remar, criticou os troncos, criticou o direitista, enfim, novamente criticou a tudo e a todos. Foi então que tanto o esquerdista quanto o direitista perguntaram ao isentão: então, meu irmão, você só critica, mas não apontou uma solução. O que é que você propõe que façamos? E o isentão respondeu: não cabe a mim apontar soluções. Eu não guiei ninguém até o rio. Eu não sou responsável pelo rio estar no nosso caminho. Eu não sou responsável pela correnteza e nem fui eu que coloquei essas piranhas aí. Eu não participei das decisões de nenhum de vocês dois e não concordei com nenhuma delas. Eu apenas os acompanhei até aqui. Mas isso também não vem a caso e isso não interessa. O que interessa é o seguinte: eu quero chegar do outro lado do rio. O mal do isentão é não saber que muito ajuda quem não atrapalha. A coragem e a honestidade intelectual não são virtudes que o isentão conheça. Ele acha que é o único iluminado no mundo, mas tem um enorme medo de ser criticado por se posicionar.